Glórias ao santo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus. Bom dia, Renascer. Bom dia. Graça e paz. Fala com fé. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do nosso Senhor. Deus vai falar conosco aqui nessa manhã, amém? Fique atento, que o seu espírito esteja receptivo à palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre as bem-aventuranças, a lição de número 2, página 8, a alegria dos cidadãos do reino. Na verdade, a gente vai dar uma arranhada, né? Porque o assunto, ele é muito mais extenso do que todo o tempo que nós temos aqui disponível. Existe uma obra de Martin Lloyd-Jones, só sobre o Sermão do Monte. A obra é só sobre o Sermão do Monte. Ele aborda os 3 capítulos, 5, 6 e 7. Esta obra tem 880 páginas, só sobre esses 3 capítulos. 880 páginas. Só sobre isso. Recomendo que você compre, caso você queira ter um nível de profundidade maior sobre este sermão. Então, só para você ter uma ideia de como é vasto esse assunto. E olha que, ainda que ele tenha escrito por 880 páginas, ele ainda não disse tudo. Ainda assim, você vai poder comprar outros livros que terão algumas coisas que ele não colocou no livro dele. Então, é de fato um assunto extenso, mas um assunto muito glorioso de se estudar, é um assunto muito glorioso de se debruçar por ele ali e tentar extrair o máximo possível deste texto. O Sermão do Monte, ele é um sermão que você precisa ter alguns cuidados quando você vai estudar sobre ele. Você precisa ter alguns cuidados quando você pensar, quando você ouvir, quando você ler sobre o Sermão do Monte. Jesus vai gastar 3 capítulos para pregar este sermão. Esteja atento sempre que algum assunto da Bíblia render por tantos capítulos. Nós temos o Sermão do Monte, que são 3 capítulos, que é discorrido por 3 capítulos. Nós temos também lá Romanos 9, 10, 11, que também é um assunto só. E Paulo vai gastar 3 capítulos para discorrer, e é extremamente polêmico esse texto. Aquele ensino de Paulo ali de Romanos 9, 10, 11, rende até hoje muita raça de conversa. Então você precisa se atentar, porque vai existir ali um nível de profundidade muito grande, você não pode subestimar. Isso acontece com o Sermão do Monte. Isso acontece com o Sermão do Monte. Ao ler o Sermão do Monte com um pouco mais de atenção, você vai perceber, por exemplo, que existe uma progressão no Sermão do Monte. Existe uma progressão. Existe uma ascensão no Sermão do Monte. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, ele começa com as bem-aventuranças, e ele vai evoluindo o pensamento, ele vai encorpando o pensamento, a pregação, até culminar lá no capítulo 7, na parábola
das duas casas, das duas edificações, uma que foi fundamentada sobre a areia e outra sobre a rocha. O que eu quero dizer com isso é que Jesus, ele não fala das bem-aventuranças primeiro por acaso. Não foi um sorteio. As bem-aventuranças estão ali, mas podia estar no meio, podia estar no final. Não, as bem-aventuranças, elas estão no começo do Sermão do Monte, porque ali é o único lugar que elas poderiam estar. Elas não poderiam estar em outro lugar, a não ser no começo do Sermão do Monte. Elas não poderiam estar lá no final. Assim como a parábola que Jesus vai contar lá no final, não poderia estar no começo. Então é necessário que você comece a se atentar para estes detalhes, que vão te ajudar muito a entender o Sermão do Monte como um todo. As bem-aventuranças, que é o nosso assunto aqui hoje, elas estão no começo porque existe uma razão para elas estarem no começo. Se você ler com um pouco mais de atenção o Sermão do Monte, você vai ver que, se você pega de trás para frente, o 7, o 6 e o 5, você vai ver que o 7, ele depende do 6. E se você não absorve o 6, você não vai conseguir cumprir o 7. Da mesma maneira, para você cumprir o 6, você primeiro precisa absorver o capítulo 5. E se você não entende o capítulo 5, você não vai conseguir pôr em prática o capítulo 6. Qual que é um equívoco que as pessoas cometem quando vão tratar sobre o Sermão do Monte? É o equívoco de ir lá no meio do sermão, destacar um versículo lá no meio do capítulo 6 e falar assim, aplica. E não funciona assim. Você não vai conseguir aplicar o capítulo 6 se você ainda não entendeu o capítulo 5. Se você ainda não absorveu no seu espírito o capítulo 5. Você sequer vai conseguir entender, que dirá praticar. Você não vai conseguir entender o capítulo 6. Alguém, numa leitura rápida e descuidada, pode olhar para algumas coisas que estão no capítulo 6, como por exemplo, se o seu irmão te pedir, eu posso inverter aqui, mas se o seu irmão te pedir a capa, dá-me a túnica. Você pode olhar para esse versículo e falar, mas não tem como. Isso aqui é impossível. Você pode olhar para um dos versículos do Sermão do Monte, como por exemplo, se teu irmão te ferir no rosto, dê o outro lado, ofereça a outra face. E você, entendendo que o que Jesus está dizendo ali, entendendo que ele está sendo literal, Jesus não está sendo ali literal, mas você entendendo que Jesus está sendo literal, pode dizer, mas isso aqui é impossível. Mas é porque você está destacando isso fora de todo o contexto, e sem entender que Jesus não começa o assunto ali. Você está no meio da conversa. Você chegou com o bonde andando. Você tem que voltar cá no capítulo 5. E entender as bem-aventuranças que Jesus vai falar. Você vai perceber que no capítulo 6, Jesus vai falar muito sobre o que fazer. Façam isso, façam aquilo, se fizerem isso com você, faça daquele jeito, reage assim, não se comporte assim, se comporte daquele jeito. Tem muito sobre o que fazer no capítulo 6. No capítulo 5, nas bem-aventuranças, Jesus ele vai falar sobre o ser, e não o que fazer, mas sobre o que ser. O que Jesus vai deixar claro aqui nas entrelinhas é que você não vai conseguir fazer o que ele pede sem você antes ser o que ele pede. Primeiro você precisa ser, depois aí você vai ter condições de fazer, que é o que está lá no capítulo 6 em diante. As bem-aventuranças vão falar do caráter do crente, aquilo que você é diante de Deus, independente da sociedade, porque o capítulo 6 já vai falar de você inserido na sociedade, mas o capítulo 5 não. As bem-aventuranças vão falar do seu coração, que coração que você precisa ter, que tipo de crente que você tem que ser, que
cheio do Espírito Santo você precisa ser, para então quando você chegar no capítulo 6, você entender o que você precisa fazer. Mas se você não ser o que o capítulo 5 diz, se você não ser esse crente aqui das bem-aventuranças, se você não ter o seu coração transformado, de tal modo que você seja o que Jesus está dizendo aqui nas bem-aventuranças, então você nem precisa ler o restante do sermão. Você nem precisa ler. Leia o capítulo 5 e primeiramente se preocupe, se detenha em ser o que Jesus está dizendo aqui que nós precisamos ser. Só que nós não queremos ser o que Jesus diz para nós sermos, e nós queremos praticarmos o que Ele diz para a gente praticar. E aí é uma completa falta de lógica. Então você precisa se atentar para as bem-aventuranças, que é o início do Sermão do Monte, e não é o início por acaso. Não é o início por acaso. É porque você precisa ter o seu coração norteado por estas bem-aventuranças antes de tentar fazer qualquer coisa. É importante que você entenda que as bem-aventuranças, ela não é um tratado de boa educação. As bem-aventuranças, ela não tem o objetivo de ser social, quando Jesus fala das bem-aventuranças. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, a intenção ali não é que você seja um bom cidadão. A intenção ali é que você seja crente. Essa é a intenção das bem-aventuranças. Não é que você seja um bom cidadão, não. É claro que, em certa medida, isso acontecerá. Mas não é essa a intenção primordial. A intenção de Cristo, ao longo de todo o Sermão do Monte, claro, mas como o nosso assunto aqui são as bem-aventuranças, a intenção de Cristo com as bem-aventuranças é que você seja crente. Que você seja um cristão de fato. Que você seja um verdadeiro filho de Deus. Quando eu digo que isso não necessariamente te fará um bom cidadão, e é aqui que você precisa entender a diferença, é que por muitas vezes, ao ser o que Jesus está dizendo nas bem-aventuranças, você será visto como um mau cidadão. Por muitas vezes. Ao aplicar o que Jesus aplica, o que Jesus ensina, aliás, ao aplicar o que Jesus ensina, por muitas vezes você não será um bom cidadão. E vão te perseguir por causa disso. Que é o final das bem-aventuranças. Vão te perseguir, porque vão entender que você é demais. Porque vão entender que a sociedade não te cabe, porque vão entender que você possui uma série de características que não cabe para aquela sociedade. No entanto, você precisa entender que, acima de tudo, vale agradar a Deus. Como Pedro falou, importa obedecer a Deus do que aos homens. Entenda que o próprio Jesus está deixando claro, e se você discorda, você não discorda do pregador, você discorda de Cristo. Cristo está deixando claro uma perseguição, que nós vamos ver daqui a pouco, mais para o final da lição. E é necessário entender que muitas pessoas, por acreditarem que o Sermão do Monte vai ser um tratado da área social apenas, humanamente, socialmente, ele vai, por vezes, na tentativa de ser o melhor cidadão possível, ele vai falhar no Sermão do Monte. Ele não vai ser o que Jesus diz que ele precisa ser, porque ele está tentando ser o melhor cidadão possível.
Aí, na tentativa de ser o melhor cidadão possível, esse crente não denuncia o pecado. Na intenção de ser o melhor cidadão possível, na intenção de ser o melhor funcionário possível, na intenção de ser o melhor profissional possível, na intenção de ter o maior número de clientes possíveis, esse crente não denuncia o pecado mais. Esse crente começa a dar jeito nas coisas para não ficar mal com a sociedade, para não perder a bolsa na faculdade, para não perder a promoção no serviço. Porque, aliás, com esta promoção, você vai finalmente ter aquele carro que você sonhou. Você não pode jogar tudo fora agora. Então, você dá um jeito. Você atura, você tolera o erro, você tolera o pecado, na intenção de ser a melhor pessoa possível perante os homens. Mas você precisa entender que o Sermão do Monte está falando de você e Deus. É isso que você precisa entender, acima de tudo, quando você lê todo o Sermão do Monte, claro, principalmente aqui, as bem-aventuranças. A palavra introdutória vai dizer assim: as pessoas estão o tempo todo buscando nos mais diversos meios encontrar a felicidade. Todavia não se deram conta de que a felicidade não se deve ser buscada, mas percebida. Nesta lição veremos a teologia da felicidade, ensinada por Jesus no início do Sermão da Montanha. A expressão bem-aventurado, traduzida do grego, significa feliz, abençoado, afortunado e até invejado. No reino, a felicidade é parte da natureza dos súditos, que são guiados, provados e confirmados no caminho da felicidade, o caminho do reino dos céus. Aí o comentarista aqui, ele vai fazer uma análise do discurso, abordando, primeiramente, quem discursou, o que está sendo ensinado e os ouvintes do discurso. O Sermão do Monte, ele é o sermão. Aí você presta bem atenção na forma que eu vou falar. O Sermão do Monte, ele é o sermão mais duro que já foi pregado. Você que fica fazendo bico para algumas coisas que os pastores, às vezes, desse altar falam, você precisa entender que nada foi dito nesse altar que seja mais duro do que o próprio Jesus deixou muito claro no Sermão do Monte. Nenhum pregador pregou um sermão mais duro do que este que Jesus pregou. Nenhum. Eu tenho comigo a sensação que nenhum pregador, ainda que tivesse essa oportunidade, nenhum pregador ousaria pregar o que Jesus pregou. O Sermão do Monte é um sermão extremamente duro, complicado de se entender e principalmente de se absorver. Porque Jesus, ele está falando ali sobre a plenitude da comunhão com Deus. A plenitude do relacionamento com Deus. É o Sermão do Monte, são as bem-aventuranças. Aliás, começando pelas bem-aventuranças. O Sermão do Monte, ele é duro como é pela mensagem que ele traz, mas não somente pela mensagem que ele traz, mas por quem o está pregando. Quem está pregando o Sermão do Monte é o próprio Cristo. E aí como é que discorda? E aí como é que coloca vírgula? Como é que coloca mas, porém, contudo, todavia, entretanto? Não tem como. É o próprio Cristo. Porque se é o Joabe pregando o Sermão do Monte, você poderia meio que contorcer, tem que ver direitinho isso aqui que o Joabe falou, talvez não é bem assim, porque todo ser humano é passivo de falhas.
Todo ser humano é passivo de falhas. Não existe sermão perfeito, a não ser, claro, este sermão aqui. Então, se é o Joabe pregando o Sermão do Monte, poderia algumas dúvidas surgirem. Vamos procurar uma segunda opinião, vamos ouvir uns outros pregadores, pega aí a teologia batista, vamos ver se o que o Joabe está falando concorda com o que os nossos pais nos ensinaram, vamos buscar aí, sei lá, os reformadores, vamos voltar aí ao princípio. Ok, é válido a preocupação, mas aqui não tem isso, é o próprio Cristo que está pregando o Sermão do Monte. Como é que você ousa falar que vai procurar uma segunda obra? Você quer validar o que o próprio Cristo está dizendo? Será que há alguma dúvida de que este sermão é perfeito, porque perfeito é quem o está pregando? Então você precisa se atentar. O Sermão do Monte, ele é um sermão completo, duro, e como se fosse pouco, pregado pelo próprio Filho de Deus. Mateus tem o cuidado de mostrar que o pregador do Sermão do Monte é alguém que, quando nasceu, foi visitado por 3 reis magos, e que foi presenteado ali com 3 presentes, que somente uma divindade poderia receber aqueles 3 presentes ali, somente uma divindade. Os presentes que os reis magos levaram para Cristo, se eles dessem para qualquer um outro, seria idolatria. Mateus tem a preocupação de mostrar que este pregador do Sermão do Monte é alguém que esteve face a face com Satanás no deserto e venceu o próprio Satanás. Esse é o pregador do Sermão do Monte. O pregador do Sermão do Monte é alguém que acaba de ser batizado, acaba aqui entre aspas, é porque os textos estão perto. Ele acaba de ser batizado e o próprio Deus vai falar: este é o meu filho. Mateus, ele constrói a autoridade de Jesus ao máximo e então introduz o Sermão do Monte para que fique claro a seriedade do que está sendo dito ali. Este é o Sermão do Monte. Essa é a análise do discurso. Primeiro ponto aí da sua revista. Quem discursou foi o homem perfeito, o próprio Filho de Deus, aquele que venceu o próprio Satanás no deserto, é ele que está pregando. E o que está sendo ensinado? Como eu já disse aqui, é a plenitude da comunhão com Deus. É a plenitude do relacionamento com Deus. Por que eu estou me detendo? Porque durante toda a revista, você vai ouvir coisas muito duras. Muito duras. E a nossa reação é se contorcer, é querer se esquivar. Então, quando você tentar se esquivar, porque a sua natureza pecaminosa, ela vai reagir. Porque todo o Sermão do Monte é completamente, na sua totalidade, ele é completamente contrário, oposto à sua natureza humana. Então a sua natureza humana, quando você ouvir algumas coisas no decorrer de todo esse sermão, no decorrer de todo esse trimestre, o seu corpo ele vai se contorcer, o seu espírito vai se agitar, mas antes de tentar escapar do que estiver sendo pregado, entenda o que é o Sermão do Monte. E tentar escapar do Sermão do Monte, tentar escapar do que está pregado no Sermão do Monte, começando aqui pelas bem-aventuranças, é tentar escapar do próprio Deus. E eu, se fosse você, não faria isso. Não seja como diz aí o ponto B do subtópico 3. Não seja um indiferente.
desses que ouvem o Sermão do Monte, desses que ouvem o que Cristo está pregando, não seja do grupo dos indiferentes, seja do grupo dos que se aproximam. Mateus vai dizer que as multidões acompanhavam Jesus. Jesus sobe ao monte. Ali estão as multidões. Jesus ainda não fala nada. Aí Mateus vai dizer que os discípulos se aproximam. Quando os discípulos se aproximam, Jesus começa a ensinar. Deus te convida para se aproximar dele aqui nesta manhã, para que ele possa te ensinar. Você se engana? Você não vai ouvir muita coisa da parte de Deus estando longe, sendo um indiferente, acompanhando Jesus de longe, à distância. Faça como os discípulos fizeram. Por mais duro que seja o sermão, por mais duro que seja o que está sendo ensinado, por mais dura que sejam as bem-aventuranças, faça como os discípulos fizeram. Se aproxime de Cristo, vem mais para perto, vem ouvir mais de perto o que Cristo quer falar com você, e você vai ouvir Cristo te ensinar. Não seja do grupo dos indiferentes, seja do grupo dos que se aproximam, independente do desafio que está sendo proposto. Se aproxime de Cristo para ouvir seus ensinamentos. Deixe seu espírito receptivo, deixe sua mente atenta, abra sua mente para ouvir o que Jesus quer te ensinar, através de todo este sermão. Martin Lloyd-Jones, na obra que eu falei agora há pouco, ele vai dizer que o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, são impossíveis de serem cumpridas por si só. Impossíveis de serem cumpridas por si só. O ser humano por si só, ele não tem capacidade, mas nenhuma, irmãos, nenhuma, não tenta achar nenhuma capacidade de cumprir o Sermão do Monte, praticar o Sermão do Monte por si só. É necessário ter cuidado com algumas coisas que eu observo por aí. E aí eu tive a felicidade que Martin Lloyd-Jones vai falar a mesma coisa no livro dele. Então eu falo até com mais tranquilidade. Se você discordar de mim, você está discordando também dele. Existe um grupo de pessoas aí, de crentes, que eu só consigo pensar que essa pessoa não entendeu o que é ser crente. Por quê? Porque é um grupo de pessoas que elas têm assim, a ousadia, a intrepidez de falar do ímpio e colocar o ímpio como alguém que meio que cumpre o Sermão do Monte, como alguém que meio que cumpre as bem-aventuranças. Não é possível que só eu já escutei isso. Não é possível. Mais alguém aqui tem que ter escutado. Porque não foram poucas vezes que eu escutei algo desse tipo. Eu já vi crente falar de ímpio, de modo que no final, eu, Joabe, comecei a acreditar mais na salvação do ímpio do que na minha. Não, mas é porque esse cara, esse homem, essa mulher, isso tem um caráter ilibado, refinado, isso é um ótimo pai de família, que bom patrão, que pessoa honesta, que pessoa bondosa, que coração generoso. Quando você pergunta que igreja que o dito cujo frequenta, porque só pode ser crente. Não, só não serve a Deus. Só não serve a Deus e tal, mas até visita. Mas é uma pessoa extraordinária. É
Uma pessoa assim, sabe, espetacular, meu Deus, como que Jesus vai voltar e deixar esse ímpio aqui? Começa a me perguntar quando eu ouço uns negócios desse tipo. Não, porque fulano de tal põe em prática o que Jesus falou. Não, estou falando porque eu conheço esse dito cujo aqui, ó, esse aqui põe em prática as bem-aventuranças. Uma pessoa de paz, uma pessoa que busca a justiça, uma pessoa humilde. Não faça isso. Não rebaixe o evangelho a esse nível. E essa pessoa extraordinária que você está colocando ela no céu, ela odeia Deus. Essa pessoa extraordinária vive para ela mesma. Ela faz o que faz porque ela ganha com isso. Ela não tem a preocupação de glorificar o nome de Deus na vida dela. Ela está a quilômetros de distância das bem-aventuranças, porque todas as bem-aventuranças resultam em glória para Deus. Não existe ímpio. Não existe ímpio que sequer arranhe as bem-aventuranças. Você que é crente, você que luta. Aqui precisa colocar no plural, aqui precisa colocar o nós, né? Nós que somos crentes, nós que lutamos, nós que nos esforçamos. A gente sabe o quanto é difícil, a gente que está aqui, que ora, jejuma, lê a Bíblia, está no culto. A gente sofre, a gente não consegue. Aí você vai falar comigo que o ímpio consegue? O ímpio. Não se deixe enganar. Esse ímpio odeia Deus. Ele não está nem aí para o Sermão do Monte. Ele não está nem aí para as bem-aventuranças. Ele está pronto a mudar. Ele está pronto a mudar esse comportamento extraordinário que você acha que ele tem. Se esse comportamento extraordinário começar a prejudicar ele. Ao contrário do crente verdadeiro, que não importa até mesmo se ele for colocado diante da morte, ele não abrirá a mão de glorificar o nome de Deus pelo que Jesus falou que ele deveria fazer. Esse é o crente, que não importa o que a sociedade pensar dele, ele quer cumprir o Sermão do Monte. Ele quer ser o que as bem-aventuranças dizem para ele ser. Seja do grupo que se aproxima, e fique atento a esses detalhes, a esses comportamentos, que cabem muito mal a alguém que se diz filho de Deus. As bem-aventuranças são para crentes, e não é para qualquer crente também não. São para crentes cheios do Espírito Santo, senão você não consegue. É simples assim. Senão o que você fizer é qualquer coisa menos Sermão do Monte, é qualquer coisa menos bem-aventuranças. Aí no ponto 2 da sua revista, o comentarista vai começar a tratar de cada bem-aventurança. Ele vai falar primeiro sobre a humildade. É a primeira bem-aventurança que Cristo profere. Agora, é importante você entender, eu disse aqui no começo, que o Sermão do Monte, ele tem uma progressão. Só que, nas bem-aventuranças, também existe uma progressão. Existe uma progressão no que se refere ao sermão por completo. Ou seja, as bem-aventuranças estão no começo, porque elas precisam ser as primeiras coisas a serem praticadas. Mas só que dentro desse bloco, dentro das bem-aventuranças, também existe uma progressão. Ou seja, essa primeira bem-aventurança aqui, a humildade, que Jesus falou lá no versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa primeira bem-aventurança, ela é a primeira,
porque sem ela, você também não consegue cumprir as outras bem-aventuranças. Existe uma progressão, existe uma ascensão dentro desse bloco que nós chamamos de as bem-aventuranças. Ou seja, antes de olhar para a quarta, quinta bem-aventurança, você precisa voltar na primeira, que é a humildade. Como eu disse aqui, as bem-aventuranças não têm a ver com eu e o meu próximo. Essa não é a primeira questão. É claro que haverá um impacto, claro, mas não é a intenção de Cristo isso. As bem-aventuranças têm a ver com o meu caráter diante de Deus. Tem a ver com o que Deus vai pensar de mim. Aí são as bem-aventuranças. Então, quando Jesus fala de humildade, aqui, não é essa humildade que a gente vê entre os homens. Voltando ao exemplo desse ímpio aí, que você acha que é a pessoa mais humilde do universo, não é isso aqui que as bem-aventuranças estão dizendo. Essa humildade aqui, e o próprio Jesus vai dizer, é uma humildade de espírito. Algumas traduções vão trazer pobres de espírito. Aqui começa algo que a sua natureza pecaminosa, ela não vai aceitar. Não vai. Aqui de partida. A sua natureza pecaminosa, ela não vai aceitar isso aqui. O seu velho Adão, a sua natureza caída, você, sem Deus, não vai aceitar. Porque essa humildade aqui tem a ver com entender que quem manda é Deus e eu obedeço. Pronto. Estou dizendo que às vezes esse pobre de espírito é confundido. Pobre de espírito quer dizer que a pessoa que não é nesse sentido aí da dependência de Deus, que muitas vezes alguém pensa. Às vezes as pessoas acham que é pobreza mesmo. Quanto mais pobre, mais humilde. Muitas pessoas vão entender assim. Que quanto mais miserável for a pessoa, quanto menos recursos materiais ela tiver, mais humilde essa pessoa é. E eu, Joabe, particularmente, eu conheço uma remessa de gente pobre, orgulhosa, soberba, não tem nada, mas soberbo até não ter condições mais de ser. Não tem a ver com isso, essa humildade aqui. Essa humildade aqui, o que Jesus está dizendo é o seguinte: tenha você bens materiais ou não tenha, ande você no melhor carro ou no pior, ande você a pé ou de avião, você entende no seu coração e aceita isso, que a sua vida ela está no controle de Deus, de que é Deus que direciona a sua vida, de que você depende dele, e que o que ele falar você precisa obedecer. É dessa humildade que Jesus está dizendo. Porque Jesus ele está deixando claro de partida, que se você não entender que é Deus que manda, você não vai conseguir fazer o que ele vai pregar logo daqui a pouco. É dessa humildade que Jesus está dizendo. Sem ela, esquece o restante. Se você não cumprir essa primeira essa primeira bem-aventurança, que é o início, a primeira, se você não entender ela, se você não cumprir ela, você já matou o Sermão do Monte aqui na sua vida. Você já pôs um ponto final no Sermão do Monte na sua vida aqui. De 3 capítulos. Você já encerrou ele no 3º versículo. O primeiro passo para se cumprir o Sermão do Monte por completo é cumprir as bem-aventuranças. E você só vai conseguir cumprir as bem-aventuranças se você cumprir a primeira, que é a humildade de espírito, que é no seu espírito entender que é Deus que está no controle de todas as coisas, que Ele manda, você obedece, Ele é Senhor, você é servo, acabou. É dessa humildade de espírito que Jesus está dizendo. Jesus vai falar sobre os que choram, que
é o ponto 2, a contrição, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqui de novo tem a ver com seu espírito. Não é esse chorar humano, de escorrer lágrimas, literalmente falando, não é desse chorar. Esse chorar aqui tem a ver com um sofrimento que todo cristão genuíno tem dentro de si, quando olha para o mundo, quando olha para o mundo que está à sua volta. Este sofrimento. Paulo, expressando um pouco desse sofrimento, desse choro, ele vai escrever: qual miserável homem que sou, né? Vai depender da sua tradução. Qual miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Percebe o sofrimento de Paulo? O sofrimento de Paulo não é porque falta algum bem material. O sofrimento de Paulo não tem nenhuma relação, não tem nenhum vínculo com as coisas dessa terra. O sofrimento de Paulo tem a ver com a natureza pecaminosa dele, que o impede de ser o que ele quer ser diante de Deus. É desse choro, é dessa contrição que Jesus está falando aqui. Que se você for um crente, mais ou menos você já entende o que é isso. Não é possível. Mais ou menos você já entende o que é esse sofrimento. O sofrimento de ver um mundo que se afasta de Deus, que odeia Deus, de um mundo que inventa todo tipo de maneira, de forma, de jeito de desagradar a Deus. Este sofrimento. O sofrimento de querer, de tentar ser mais crente e não conseguir. O sofrimento de querer orar mais, de querer jejuar mais, de querer se aproximar mais de Deus, mas ter a sua própria natureza pecaminosa lutando contra si mesmo, causando um sofrimento muito grande. É desse choro, é desse sofrimento que Jesus está dizendo. Você já começa a perceber que se você não cumpriu o primeiro, você não chega nesse aqui. Isso aqui, você não vai sofrer muito com isso aqui, se você não aplicou o primeiro. Depois da contrição, do choro, o comentarista vai dar sequência, onde Jesus fala da mansidão, que é o versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Aí, o princípio permanece. Essa mansidão aqui não tem a ver com aquele manso. Vamos botar naquele ímpio aqui, que a meia dúzia coloca lá no céu. Aqui não faz mão a barata. Não é dessa mansidão. Não é disso aqui que as bem-aventuranças estão dizendo. Não está falando daquela pessoa que você pode dar um murro no rosto dela, que ela não vai fazer nada com você. Não é disso que o texto está falando. O texto não está falando da mulher que sofre violência doméstica dentro de casa, e ela acha que ela não pode tomar uma atitude porque ela tem que ser mansa. Não é dessa mansidão que o texto está falando aqui. Essa mansidão aqui tem a ver com uma passividade ao receber qualquer ordem que vem da parte de Deus. É uma pessoa mansa. É uma pessoa que não esperneia. Sabe? Já viu aquele animal brabo que você tenta pegar ele esperneia, dá umas rabichadas para lá, para cá? Não. Esse cristão aqui, que é manso, ele ouve a voz de Deus e ele é manso para receber a voz de Deus. Ele não se contorce, ele não tenta dar jeito, ele não tenta adaptar o sermão à voz de Deus, à vontade dele. Ele é manso. Se o Senhor mandou, ele obedece. Acabou.
mansidão. Porque ele entendeu lá na primeira bem-aventurança que quem manda é Deus e ele obedece. Então, como ele entendeu isso lá na primeira bem-aventurança, aqui ele já consegue cumprir. Porque essa compreensão torna ele manso. Espera aí, se eu entendi que é Deus que manda e eu obedeço, se eu entendi que o Senhor aqui é Ele e não sou eu, então deixa eu ficar mais manso. Ele ouve a voz de Deus, ele ouve a instrução do Espírito, e por mais dura que ela pareça ser, ele é manso, ele obedece, ele vai procurar pôr em prática. Aí no domingo passado, o mestre que aqui estava, ele colocou que é inclusive o comentarista da revista, mestre Joás, ele colocou inclusive na primeira lição, algo que eu acho importante, que tem a ver com isso aqui. Quando ele disse na página 4 aqui, ele disse assim, olha, Jesus não estava falando de uma passividade total, ou um conjunto normativo jurídico que abolia a repreensão aos transgressores e violentos. Você precisa ter em mente isso aqui. Essa mansidão, ele já deixou claro lá na primeira lição que não tem a ver com essa passividade ante a criminalidade e violência. Você, mulher que sofre violência em casa, você precisa chamar a polícia. Você precisa, pelo amor de Deus, chamar a polícia. Aceitar isso calado não é mansidão, não é dessa mansidão que Jesus está falando. Você precisa se atentar. E os líderes, e aqui, particularmente os homens que lideram, quando for tratar um caso desse tipo, o conselho não deve ser simplesmente, não, irmã, a senhora tem que ser mansa, a senhora tem que ser humilde, a senhora tem que orar, distorcendo completamente as bem-aventuranças. Dependendo do que você ouvir, a orientação ela precisa ser, irmã, você vai continuar orando, você vai continuar jejuando, para Deus transformá-lo, e você vai chamar a polícia. Porque senão daqui a pouco você está orando lá no céu, ele vai te matar. Vai refletindo aí. Porque, infelizmente, a igreja, a história da igreja, pelo menos a recente, ela é marcada por isso. E a gente precisa começar a falar isso aqui. Porque está havendo um mau entendimento do que Jesus falou. Seu vizinho está te incomodando, te incomoda ao extremo. Tem uma lei que trata isso, então você vai procurar seu direito, não tem problema. Não quer dizer que você não seja manso. Não quer dizer que você não seja humilde, não quer dizer que você não tema a Deus, não quer dizer isso. Não. Tem lei para isso aqui? Tem, então deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá ver, meu direito. No que depender de você, você não vai partir para agressão. No que depender de você, ou pelo menos você vai lutar o máximo para que isso não aconteça. Ainda que, dada a nossa natureza, dependendo da extremidade da situação, você não se controle. Mas você vai lutar a todo custo para que isso não aconteça. Agora, aquilo que é seu direito, você vai buscar. O respaldo que a lei te dá, você vai buscar. Isso não significa que você não seja manso. Então, abra o olho, fique atento. Não distorça o sermão do monte. Não distorça o que as bem-aventuranças dizem. Essa mansidão aqui é uma mansidão em ouvir o que Deus tem para falar e ser manso para cumprir. Ao invés de ficar dando rabichada e
tentando aí esquivar, escorregar do que Deus falou que é para você fazer. Seja manso, ouça a voz de Deus e aplique com temor e santidade. O comentarista vai dar sequência falando da pureza. Aqui ele dá um salto, porque aqui ele vai lá para o versículo 8. A pureza de coração. Tito 1,15, Paulo vai falar: para os puros, tudo é puro. Para os impuros, tudo é impuro, porque a sua mente está cauterizada. Você precisa sondar o seu coração. Tudo que o próximo vai fazer, você tem que colocar alguma maldade. Se ninguém te dá nada, você já coloca maldade nisso, dizendo que quem não te deu é egoísta, porque poderia ter te dado e não te deu. Aí quando alguém te dá alguma coisa, você coloca maldade de novo, você já acha que essa pessoa está querendo te humilhar, ela acha que você não tem nada, por isso que ela está te dando, aí você também não aceita. Então seja puro. Purifica seu coração. Para de ficar colocando maldade em tudo. Achando que... tem gente que tem dificuldade de se relacionar porque ele acha que todo mundo quer tirar proveito dele. Ele acha que todo mundo quer se aproveitar dele em alguma coisa. Claro, até entendo, às vezes por um conjunto de experiências de vida, você se já decepcionou tanto que esse é o seu pensamento hoje. Mas você precisa se apresentar diante de Deus para que Ele purifique o seu coração, para que isso saia. Para que isso saia. Para que seu coração seja um coração puro. Puro. Um coração que não fica colocando maldade em tudo quanto é coisa que acontece. O comentarista, ele vai continuar falando, só que aqui ele agora já está no ponto 3, no tópico 3, ele vai falar da justiça. Essa justiça aqui, o princípio é o mesmo. Essa justiça aqui tem a ver com você e Deus. Essa justiça aqui tem a ver com querer que se pratique o que Deus quer que se pratique. É dessa justiça aqui. Essa justiça aqui tem a ver com colocar em prática o que Deus quer que se coloque. Pedro, quando ele foi proibido de pregar, ele vai dizer assim: importa obedecer a Deus que os homens. O que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, eu sei que eu preciso ser submisso às leis aqui da terra. Eu sei que eu preciso. Eu sei que é importante obedecer, ser submisso às leis aqui da terra. Se ele fosse brasileiro, ele diria: eu sei que eu sou submisso à Constituição Federal. Eu sei que eu preciso ser submisso à legislação brasileira e fazer de tudo para praticar apenas o que a legislação diz. Só que tem um porém. Se isso entrar em choque com o que Deus quer, então eu vou cumprir o que Deus quer. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está praticando a justiça. Porque não é justo você abrir mão do que Deus quer para fazer o que o homem quer. Isso não é justiça. Isso não é justo. Justo é você dar prioridade ao que Deus quer que você faça, independente do que o homem diz. Se Deus não falou nada, então beleza. Você vai cumprir a lei. Se Deus não falou nada, se a Bíblia não fala nada, você vai cumprir a lei. A partir do momento, até porque é isso que a Bíblia diz, para você cumprir a lei. Agora, a partir do momento que a lei entrar em choque com a palavra de Deus, o que é o justo aqui? O que é o praticar a justiça aqui? Porque você tem que escolher um lado. Ou eu vou agradar os homens, e vou começar a falar aí que se um homem se vê como mulher, ele é mulher. Entendeu? Ou eu vou agradar os homens, ou eu vou agradar a Deus. E falar para o dito cujo: você é homem.
Você pode se ver como você quiser. Você é homem. Percebe o problema que vai dar isso aqui? Percebe a confusão que isso vai gerar para você? Para você? Percebe que você não vai ser mais promovido e talvez até perca o emprego? Mas você vai optar por qual? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? O que você acha que é justo aqui? É a justiça que Jesus está falando. É dar prioridade para o que Deus coloca, em detrimento de qualquer outra coisa. Justo é obedecer a Deus. Não é que não importa obedecer os homens. Não, não. Observe que Pedro não diz isso. Pedro vai dizer assim, olha, importa. Só que mais importa obedecer a Deus. É dessa justiça aqui que Jesus está dizendo. Essa submissão a Deus. Misericórdia. Aqui o comentarista foi até sucinto, né? Porque, muito claro. Você sabe, você frequenta a EBD, você sabe, misericórdia, junção de duas palavras, miséria e córdia, córdia, coração, miséria e miséria. Você aplicar o seu coração à miséria do próximo. Você entender a miséria do próximo e sentir em você mesmo a dor que esse próximo está sentindo. Coração misericordioso. Um coração que prioriza o próximo. Jesus vai falar depois de paz. Mateus 5,9. Está lá no texto bíblico. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vai falar de paz. Deus abençoa aqueles que trabalham e se empenham em promover a paz. Aqui você precisa entender também o princípio, gente, eu tô repetindo propositalmente. Eu quero que isso lateje na sua cabeça. O princípio é o mesmo. Essa paz aqui tem a ver com paz com Deus. Paz com Deus. Por muitas vezes, você vai ter que escolher entre ter paz com Deus e ter paz com o mundo. Às vezes não será possível, na verdade, muitas das vezes, não será possível ter paz com os dois. Então é claro que essa paz aqui está falando de paz com Deus. O mesmo Jesus que proferiu as bem-aventuranças é o que daqui a pouco vai dizer assim, olha, eu vim para separar. Entendeu? Será que Jesus está se contradizendo? Não. O que Jesus está deixando claro aqui é o que ele quis dizer lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças que nós estamos estudando. Jesus está dizendo o seguinte, olha, o meu negócio é ter paz com Deus. E se para ter paz com Deus o negócio é separar, então nós vamos separar. Paz com Deus. Por muitas vezes, você não vai conseguir ter paz com os dois. Você vai ter que escolher. Ou eu tenho paz com Deus, ou eu tenho paz com o mundo. E João vai dizer, todo aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí você vai pensando aí o que compensa mais. E por fim, o comentarista vai colocar aqui a perseguição. Para o seu alívio, esse é o último ponto. Presta atenção. Mais do que você já está prestando. Do mesmo jeito que a primeira bem-aventurança, ela é a primeira, porque ela precisa ser a primeira, a perseguição, a última bem-aventurança aqui, essa aqui é a perseguição, que vai compreender 3 capítulos, observe que Jesus ele até gasta um pouco mais de tempo para falar dessa bem-aventurança. Porque as outras bem-aventuranças, Jesus gasta um versículo só para falar de cada uma. Mas nessa aqui, ele vai gastar 3. 10, 11 e 12. Essa bem-aventurança aqui, ela é a última, porque ela precisa ser a última. É uma progressão. Essa última bem-aventurança aqui, o que Jesus está deixando claro nas entrelinhas aqui é o seguinte. Ao praticar tudo que eu falei até aqui, presta atenção, Jesus está deixando claro isso aqui. Jesus está dizendo para a igreja,
apresentada ali pelos discípulos. Quando vocês cumprirem as bem-aventuranças, a humildade, a contrição, a mansidão, a pureza, a justiça, a misericórdia, a paz, segundo o princípio correto, que não tem a ver com você e a sociedade, mas você e Deus. Quando vocês cumprirem isso aqui na risca, o óbvio é a perseguição. É isso que Jesus está dizendo. Não tem como. Cumpra as bem-aventuranças na risca aqui, sem desviar, né, usando a expressão lá do Pentateuco, sem desviar para a esquerda, nem para a direita. Se você cumprir isso aqui na íntegra, você pode preparar. O óbvio aqui é a perseguição. O óbvio. Nós presenciamos, recentemente, um jogador de vôlei que colocou um texto lá, simples, nem foi tão claro quanto ele poderia ser, e ele perdeu o emprego dele. O contrato dele foi rescindido com o clube de vôlei que ele tinha contrato, só porque colocou uma frase lá, que nem era uma crítica tão explícita. Ele perdeu o emprego dele. Teve todo o apoio, mas perdeu o emprego. Imagina se a igreja... Gente, não se engane. Não se engane. O mundo jamais será amigo da igreja. Por que que a igreja brasileira goza, de certa forma, de uma paz? Por quê? É porque a igreja brasileira aprendeu a negociar. Não pode ser totalmente do seu jeito, mas eu abro mão um pouco do meu jeito, aí a gente junta aqui os dois, o meu e o seu, a gente meio que faz um bem bolado aqui e nós caminha. Eu não brigo com você não briga comigo, eu não mexo com você não mexe comigo. A igreja brasileira aprendeu isso. E a igreja brasileira faz isso com uma maestria extraordinária. Mas começa a apontar, estou falando aqui no sentido de igreja brasileira. É claro que Deus tem sempre o seu remanescente fiel. Okay? E tomara que seja você um desses. Estou falando no sentido amplo, de igreja brasileira. Começa a igreja brasileira a se levantar e apontar o erro, o pecado nas empresas, nas faculdades, onde quer que ela esteja. E nós vamos ver que daqui a pouco uma grande perseguição irá se levantar contra a igreja. Inevitavelmente. É Jesus que está dizendo. Não sou eu, Joabe, não. É Jesus, é a Bíblia. Isso está ao longo de todo o Novo Testamento. É por isso que Jesus ele termina dizendo, olha, como vai vir perseguição? Então deixa eu falar um negócio para vocês. Até nisso vocês são bem-aventurados. É isso que Jesus está dizendo. Vocês serão bem-aventurados nesse ponto. Vão te perseguir, e deixa eu deixar bem claro já de início. Até quando te perseguirem, você será bem-aventurado. Porque é assim que fizeram com aqueles que foram antes de você e foram fiéis. Até nisso você será bem-aventurado. Jesus vai dizer, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha o nível de perseguição aqui, gente. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até na perseguição. Se essa perseguição é por causa do nome de Cristo, até nisso você será bem-aventurado. E deixa o pau quebrar. Você já entendeu lá na primeira bem-aventurança que quem manda é Deus. A gente só obedece.
Você já se torna, você é um manso. Deus manda, você obedece. Acabou. E deixa perseguir. Você já entendeu que quem cuida da sua vida é Deus. Você já entendeu que Deus, Ele está no controle de todas as coisas que acontecerem com você. Até nisso, você será bem-aventurado. Não quero cumprir as bem-aventuranças, então esquece as promessas que estão ali também. Entendeu? Esquece as promessas que estão ali também. Que as promessas que estão ali, que são as mais doces, as mais extraordinárias, e que lá no final, Jesus vai comparar você a alguém que edificou sobre a rocha, que é as promessas, então você precisa cumprir as bem-aventuranças. Joab, é extremamente complicado, eu sei que é. Na verdade, é impossível, a não ser que você se encha do Espírito Santo de Deus. Se você se encher do Espírito Santo de Deus, inevitavelmente você vai conseguir cumprir isso aqui. A nossa conclusão vai dizer assim: a tristeza, o desapontamento, a infelicidade e todo tipo de sofrimento são consequência do pecado, o louvor pode vir. O cidadão do reino é feliz porque o pecado não exerce mais domínio sobre ele, pois Cristo nos reconciliou, purificou, pagou nossa dívida, nos justificou, sofreu a condenação que era para nós e ainda repartiu conosco a sua herança. Alguém ousa perguntar por que somos tão felizes? Deus abençoe a igreja.